O que é alienação parental? Esse é um tema de grande importância. A importância é tamanha desse tema que existe uma lei própria que trata da alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. Não é uma lei cumprida, tem apenas 11 artigos. E o conceito de alienação parental está previsto no artigo 2º dessa lei. Lá nesse artigo vai dizer que a alienação parental é o ato entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos seus genitores, né? O pai ou a mãe, além também de envolver os avós ou a pessoa que tem a guarda dessa criança e desse adolescente. As ações dessa pessoa que tem a guarda pode levar ao repúdio, né, do genitor ou quase o prejuízo ao seu estabelecimento ou manutenção vínculo com este. O que eu quero dizer? Quando a criança é influenciada a não gostar do pai ou da mãe por influência de um destes, pode ser caracterizada a alienação parental. Então é um tema bastante polêmico e requer bastante cuidado. E, Dr. Victor, quais são os motivos que provocam o comportamento que gera a prática da alienação parental? Olha, os motivos que provocam o comportamento que gera a prática da alienação parental são vários, tá? Vou aqui destacar alguns, por exemplo. A questão da raiva, da vingança, do rancor, do descontrole emocional da mãe, por exemplo, com o término do relacionamento com o pai da criança, ou vice-versa, né? A questão do ciúme também, muitas vezes, quando o filho mora com o pai, o ciúme da mãe está namorando uma outra pessoa, ou o pai está namorando uma outra pessoa e a mãe manipula o filho para que ele não tenha contato com o pai, enfim. E também existe aquelas situações em que aquele que tem a guarda da criança assume de uma maneira exclusiva essa guarda, como se não conseguisse dividir as responsabilidades com o outro. Olha, essa criança é minha, eu faço com ela o que eu quiser, ninguém tem que dar palpite, ninguém tem que interferir. E a gente sabe que não é assim, a responsabilidade dos pais, ela é dividida. Mesmo quando a criança mora com a mãe, por exemplo, o pai tem responsabilidade e a mãe não pode impedir o pai de cumprir com essa responsabilidade que vai muito além da questão financeira, quando nós falamos aqui, por exemplo, da pensão alimentícia. Bom, doutor, e quais são as condutas mais comuns do alienador? Ou seja, quais são as formas de alienação parental? Olha, geralmente aquele que tem a criança sob a sua autoridade, né, que tem a guarda da criança, ele procura denegrir a imagem do outro genitor. Vou dar o exemplo mais comum, que normalmente as crianças ficam sob a guarda da mãe. Vamos supor que essa mãe começa a denegrir a imagem do pai para essa criança. Começa a passar para ela informações falsas, contrárias à verdade. E vai induzindo essa criança e esse adolescente a fazer juízo de falsos valores em relação ao pai. Então, nesse sentido, o parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.318, ele traz formas exemplificativas de condutas que vão caracterizar a alienação parental. Por exemplo, quando realiza campanha para desqualificar a conduta do outro genitor. Eu estou falando de uma qualificação totalmente falsa, estou dizendo que o pai ou a mãe, enfim, não são pessoas de boa índole, têm comportamentos suspeitos na sociedade. Ou então, quando eu quero dificultar o exercício da autoridade parental, por exemplo, eu não deixo o pai do meu filho participar da vida escolar dele, saber como que anda o seu comportamento na escola. Quando eu começo a restringir informações sobre a saúde do meu filho, não, só eu que tenho que saber. Eu posso também, nesse caso, apresentar falsa denúncia contra o genitor, começo a atacar o pai ou a mãe com situações em que ele não pratica, apenas para fazer com que a criança acredite naquela situação que eu estou dizendo, simplesmente para se afastar do outro.
E o mais importante é que a alienação parental, ela não vai vitimizar somente o outro genitor, vai também influenciar toda a família dele. A criança ou adolescente, ela tem a família da parte materna, que é toda a família ali da mãe, e tem também a família paterna. Então não é só o pai e a mãe quem sofre com alienação, mas também é uma restrição da convivência familiar dessa criança com todos ali que são vítimas dessa alienação parental. A mudança, por exemplo, de um domicílio, a mãe pega a criança e vai para outro estado, sem justificativa nenhuma, e prova-se que essa mudança visa dificultar o acesso do pai ao filho, também pode ser caracterizado como alienação parental. Faço aqui apenas, estou usando o exemplo da mãe, porque é mais comum a mãe ter a guarda do filho, mas se fosse o pai que tivesse a guarda e tomasse essas atitudes, também seriam incluídas como alienação parental. Bom, Dr. Victor, e tipo assim, né, talvez tem pessoas que até presenciam isso, ou fica sabendo, ou de repente, né, até alguma pessoa, amiga, colega comenta, mas como identificar que a criança está sofrendo essa alienação parental? Olha, Michael, muitos especialistas apontam que as consequências da prática da alienação parental costumam refletir no comportamento das crianças. Muitas delas acabam tendo um rendimento escolar menor ou acabam se isolando da convivência social. Às vezes essa criança pode se tornar mais agressiva, ela pode viver com um certo medo, enfim, são várias as situações comportamentais que pode levar a indícios de que essa criança possa estar sendo manipulada. Então, diante desse quadro, é possível, através de uma ação judicial que envolve a questão da alienação parental, fazer um estudo psicológico e social, que nós chamamos de perícia psicossocial, que é determinada pelo judiciário, que vai analisar todo o contexto social dessa criança, para saber qual o motivo desse comportamento, se há de fato ou não alguma influência do pai ou da mãe para que essa criança seja dessa forma. Então, demanda muito cuidado. E o Código de Processo Civil ele é muito cauteloso em relação a isso. Nós olharmos o artigo 699 do CPC, ele vai dizer que quando o juiz for ouvir o incapaz, ou seja, essa criança, esse adolescente, este deve estar acompanhado de um especialista. Então, tamanha é a importância desse tema. E, Dr. Victor, o que fazer quando há indícios da prática de alienação parental? Olha, eu penso que o mais apropriado, se possível, é tentar resolver o conflito através do diálogo. Às vezes é uma birrinha, às vezes é um problema que pode ser resolvido numa boa conversa. Mas a gente sabe que nem sempre é possível isso acontecer diante da gravidade do caso, do relacionamento difícil, às vezes, entre as famílias do pai e da mãe, né? Então, desse modo, caso o bom senso não prevaleça, a vítima de alienação parental, seja o pai ou a mãe, poderá ajuizar uma ação chamada ação de alienação parental, aonde ele vai buscar não só a sua defesa e o seu direito de participar da vida do filho, como também reservar os direitos do próprio filho, para que o filho não venha a sofrer mais do que já vem sofrendo com as mentiras, com as difamações, com as calúnias, né, falsas. E aí, o que essa ação vai promover? Ela pode trazer a cessação imediata dessa prática da alienação parental, visando proteger e preservar a integridade psicológica do menor ou do adolescente. E não só dele, como também da vítima da alienação parental, que é o pai e a mãe, e de toda a sua família. E busca, como objetivo principal, restabelecer o convívio entre o genitor ou a genitora com o seu filho. Ô, Dr. Victor, e nessa situação, a situação pode ficar tão feia assim que pode chegar a ou o pai ou a mãe perder a guarda da criança nessa situação? Com certeza, Michael. Claro que é uma decisão extrema, tá? Uma das sanções que está previstas para quem pratica alienação parental é a modificação da guarda ou a suspensão da autoridade parental. Então, em última análise, se o juiz entender que trata-se de uma questão muito grave, de que a criança está sendo muito prejudicada por essa alienação, certamente irá deferir a alteração de guarda.
E no caso, assim, dos avós, né, melhor dizendo, como que seria essa situação? Entendi, né? Bom, é a mesma regra, tá? O que vale aqui a gente olhar para a alienação parental é quem tem a guarda da criança. Se não existe o pai, não existe. Vamos supor aqui um exemplo: a mãe faleceu e a guarda da criança ficou com a avó materna, mas a criança tem o pai vivo. E essa avó começa a tomar atitudes que compromete aquela criança no sentido de pensar que o pai não é uma boa pessoa, de que o pai abandonou essa criança, de que ele não deve mais ver o pai, enfim, todas essas situações que eu trouxe aqui nas respostas anteriores. O pai poderá sim entrar com uma ação de alienação parental, dizendo que o filho está sendo influenciado pela avó. Então também a avó, como titular da guarda dessa criança, poderá responder. Sem dúvida nenhuma, é de alienação parental. Bom, Dr. Victor, e quais as consequências de alienação parental para a criança? O que ela causa? Olha, sobre o olhar da criança, os especialistas na área de psicologia, e eu tenho acompanhado aqui as entrevistas até, te cumprimento e parabenizo o programa para trazer outras questões importantes, como no caso da psicologia, a doutora Vanessa Chiesi tem aqui praticamente toda semana trazendo assuntos importantes, e é muito louvável o seu programa trazer essas informações que são úteis às pessoas. Então, esses especialistas na área da psicologia afirmam que existem diversos malefícios para a formação da personalidade dessa criança e desse adolescente. Às vezes com prejuízo no presente, enquanto criança, e que vai comprometer o seu futuro quando adulto. Agora, se a gente olhar também o genitor, que é a vítima, o pai ou a mãe que está sendo vítima da alienação parental, os especialistas da psicologia também afirmam que há um desgaste emocional para essas pessoas e também das suas famílias. Muitas vezes, o pai que é impedido de ver o filho, ou às vezes vê o filho às vezes o filho rejeitando o pai, sem que ele tivesse qualquer culpa e poder para lutar contra isso, traz a ele uma questão de envolvimento e prejuízos pessoais, no seu profissional, no seu social. Agora, no âmbito jurídico, se nós olharmos o artigo 3º da Lei 12.318 de 2010, ela vai dizer que a alienação parental fere direito fundamental da criança. Tamanha é a gravidade desse problema, né? E priva essa criança de uma convivência familiar saudável, tanto com o pai, como com a mãe, como com os avós, maternos, paternos. E o artigo 6º da lei, ela vai trazer as consequências quando comprovada a alienação parental. Então, por exemplo, é possível fazer a declaração da ocorrência da alienação parental, advertindo o alienador, que seja o pai ou a mãe que está influenciando a criança, para que ele seja advertido. Pode querer também a ampliação da convivência familiar, ou seja, muitas vezes a convivência do filho é muito mais com a mãe do que com o pai. Por causa da alienação parental, o filho não consegue ter tanto acesso. Então, num processo, numa ação de alienação parental, é possível o juiz entender que o filho precisa agora ter uma convivência maior com a família paterna. Pode ser estipulado multa para aquela pessoa que pratica alienação parental. Pode determinar o acompanhamento psicológico, biopsicossocial da criança. E, como eu disse agora há pouco na sua pergunta, é possível, em extremidades também, haver alteração da guarda, saindo daquela pessoa que está na guarda e praticando alienação para a vítima da alienação, que pode ser o pai, a mãe ou até mesmo os avós. Bom, é isso aí então, Dr. Victor, novamente.